Olá, meu nome é Vitor Viana e hoje vamos falar sobre o teste de Cruz-Coalesce. O teste de Cruz-Coalesce também é denominado de teste de Cruz-Coalesce por posto, teste H de Cruz-Coalesce e análise de variância de um fator em postos. A finalidade deste método. O teste de Cruz-Coalesce é um método não paramétrico para testar se amostras se originam da mesma distribuição. Utiliza-se deste método para comparar duas ou mais amostras de tamanhos diferentes ou iguais. O método pode ser aplicado numa extensão de um ou mais grupos, como é o caso do teste U de Mann-Whitney, que só pode ser aplicado em dois grupos. A metodologia. Em função de empates ou repetições nos valores de ranking que podem ocorrer em grupos, nesta ocorrência, dois casos devem ser considerados. No caso 1, quando não há empate entre postos. Neste caso aqui, o resultado do H do teste de Cruz-Coalesce ele não sofre uma correção. E ele está em função de parâmetros como N maiúsculo, N minúsculo, R maiúsculo e casinho. Neste caso aqui, esses parâmetros são o quê? O N maiúsculo seria o número total de elementos de todos os grupos. O casinho seria o número de grupos. O R maiúsculo seria, vamos ver aqui abaixo, seria a soma de todos os rankings, ou postos de cada grupo. E o N minúsculo é o número de elementos em cada grupo. Daí o nosso interesse após o cálculo do H do método de Cruz-Coalesce é obter o p-value para ver o nível de significância entre os dados das amostras. Neste caso, deve-se calcular aqui, por exemplo, se for usar funções no Excel, para obter o Q quadrado, temos que saber, por exemplo, o valor do H do teste de Cruz-Coalesce, determinado na equação 1, e o número de graus de liberdade. O GDL é igual ao número de grupos que está sendo analisado, menos 1. Por exemplo, se temos 3 grupos, menos 1 vamos ter 2 graus de liberdade. Neste caso, a função do Excel, que é essa aqui, distribuição aqui quadrado, ela pede o H e o GDL. E ela vai retornar o p-value, que é a mesma coisa utilizando as tabelas do Q quadrado. No caso 2, quando ocorre empate entre os postos, daí usa-se o termo de correção no denominador. Esse termo de correção no denominador ele é obtido aqui na equação 3 abaixo. Na equação 3 a gente tem a equação do teste de Cruz-Coalesce, da equação 1 e mais um fator de correção. Este fator de correção, que nós estamos aqui na equação 2, ele depende da soma total de todos os termos, t ao cubo menos t, onde t é o número de observações empatadas em um grupo, e depende do número total de elementos, que é o N maiúsculo. Soma-se todos os t's, pela diferença de t ao cubo menos t, e divide pelo n ao quadrado menos n, onde n é o número de elementos, como já foi falado. Faz-se a correção na equação 1. E daí, uma observação 2 que temos, que na prática, nota-se que os resultados de n mudam pouco por conta do termo de correção. Caso ocorra empates nas amostras, aplicando o termo de correção, o H vai variar pouco, comparando a equação 1 e 3. E nos casos de ocorrência de pelo menos um grupo analisado com diferenças aos demais,
o H rejeitará o H0, ou seja, o resultado mostrará que há pelo menos um grupo de dados que se diferencia dos demais. No nosso exemplo aqui no Excel, vamos ver aqui o teste de Cruz-Coalesce sem empates. E neste teste aqui, vamos fazer o seguinte análise. Verifique se há diferenças significativas entre níveis de turbidez na água em amostras coletadas em 6 dias em 3 diferentes rios de uma mesma região, denominados aqui de rio A, B e rio C. Temos aqui os dias e temos aqui as amostras em miligramas por litro. Então de 12, 12.6, 13, 11.9. Temos aqui os valores das amostras coletadas de turbidez, né? E aqui o nível de turbidez encontrado no rio, no RB e no RC também, né? Os níveis de de sedimentos dissolvidos, né, encontrados aqui na água. No teste de Cruz-Coalesce, o que nós fazemos, tá? Vou até apagar esse aqui que não precisa, para não atrapalhar. No teste de Cruz-Coalesce, a gente tem que pegar os dados, colocar todos os dados numa mesma posição. Daí teremos os grupos, o A, o B e o C. Se copiar aqui todos os grupos e utilizar funções no Excel, a gente pode usar aqui o classificar no Excel, ó, e ordena do menor para o maior. Daí se obtém em ordem crescente o resultado de todos os grupos, o que ajuda de pintar as células do Excel e facilita na hora de fazer de identificar qual o valor da amostra é pertencente a um determinado grupo, né? Por exemplo, esse aqui 11.2, após aplicar um ordenamento, ó, dá para verificar com a pintura que ele faz parte do grupo C. Então aqui temos 3 grupos de amostras, as quais foram ordenadas em ordem crescente. E daí, aqui ao lado, vamos colocar o ranking, né? Ou os postos. Aqui do lado, né? Então, após colocar os postos, temos aqui um teste de Cruz-Coalesce sem empates, né? O que vamos fazer agora? Vamos fazer os somatórios dos rankings, né? Somatório dos rankings. Por exemplo, do grupo A, quem temos aqui do grupo A do somatório, ó, dos rankings? Ó, temos o 4, 5, 6, 9, 11 e 15. Foram os rankings que receberam as amostras do grupo A, que resultou em 50. Somando as amostras os postos, né, das amostras do B, vamos ter, que está aqui em vermelho, vamos ter 87 amostras. E do C, vamos ter aqui, que está pintado, né? Cadê do C? 12.8. Vou pintar aqui também, ó. E do C, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 amostras do C, ó. Vai dar 34, ó. A soma dos rankings, ó. Então, que vai servir lá para o teste do H, né? Nas equações aqui, vimos que o somatório dos rankings seria o R, né? O R maiúsculo. Cadê o somatório dos rankings? É o R, né? É o R de cada um. Após isso, vamos fazer o número total de elementos. Temos 18. E o número total de grupos, que são 3 grupos.
Então temos o R, o K e o N maiúsculo. E os Nzinhos de cada grupo vão dar 6. Daí, no H do resultado do H do teste de Cruz-Coalesced, depende do Rzão, que já temos ao quadrado, que estão aqui, do N maiúsculo, que é o número total de elementos, do número de grupos, que é o K, e do número total de elementos de cada grupo. E daí a gente faz o cálculo, né, que é a equação do teste de Cruz-Coalesced, e resulta no valor de 8,64. Daí agora vamos utilizar o p-value para avaliar se existe uma significância, né, uma diferença significativa entre os níveis de turbidez na água, entre as amostras, né, que é o nosso objetivo. Né. O p-value ele vai ser obtido com a função do Excel, que vai nos retornar, após a gente dar como entrada o H e o número de graus de liberdade, né? No caso aqui o GDL. GDL é igual a número de grupos na menos 1. Temos 2 grupos. E o Excel nos retorna 0.013, que é igual a usar as tabelas da estatística, né, clássica aí que nós temos. Né? E aqui o número de grupos. Então, para esse resultado de 0.013, né, logo há diferenças entre as medições de turbidez, né, nos rios A, B e C, pois o p-value aqui deu menor que 0.05. Logo, há diferenças significativas entre esses grupos. Então, se ocorresse empate nesse exemplo, teria-se que contar o número de empates, aplicar a equação 2, neste caso, e fazer a correção e obter o novo p-value, utilizando as funções do Excel, por exemplo. Então, terminamos por aqui e agradeço pela atenção. Boa tarde a todos.